Fala pessoal, e aí, beleza? Neste vídeo eu quero estar mostrando para vocês o que são esses números que a gente encontra nos pentes das máquinas. Acompanhe o vídeo aí. Eu tenho aqui comigo esse jogo de pentes da Wall e inclusive vou utilizar esses pentes justamente para estar explicando para vocês o que são esses números. Mas eu quero deixar claro para vocês que essas informações que tem nos pentes da Wall, eles valem também, por exemplo, para outras marcas. Babyliss, por exemplo, a gente consegue ver que são as mesmas informações. Ó. Pente 2, ó, 1/4 de polegada. Aqui ela aparece a 1/4 de polegada com os dois risquinhos. Aqui no pente da Wall aparece como 1/4 in. E também vale essas informações, por exemplo, nos pentes da GBS. Ó, as mesmas informações. Pente 2, 1/4, que também aparece com os dois risquinhos, 6 milímetros. Beleza? As mesmas informações desses pentes da Wall também acaba valendo para as marcas chinesas como Kemei, IGMEI e tantas outras marcas aí que nós temos no mercado. Mas afinal, o que são essas informações? Que a propósito, inclusive, foi uma pergunta que um aluno, em uma aula, ele acabou perguntando para mim. Para ser mais fácil de explicar, deixa eu pegar para vocês aqui, ó, o pente 8 da Wall. Olha só. Aparece aqui, pente 8, 1 polegada, 25 milímetros. Para a gente entender essa medida, nós temos que pensar o seguinte. 1 polegada, que ela pode ser representada tanto assim como assim. A polegada americana, a medida dela é 25,4 milímetros. E é justamente essa informação que a gente consegue encontrar aqui no pente 8. Ó. 1 polegada, mas a informação aqui aparece a medida em milímetros arredondada. Então, se for assim, nós temos o quê? O pente 8 milímetros, o pente 8, ele é igual ao quê? 1 polegada, que na verdade ela deveria ser 25,4 milímetros, mas a informação que nós temos é a medida aproximada, 25 milímetros. Tanto que se a gente for ver o pente 4, o 4 que é metade do pente 8, ó, nós temos a informação seguinte. Meia polegada, que na polegada real a medida seria 12,7 milímetros, mais arredondando 13 milímetros. Consequentemente, o pente 2 que é metade de 4, a gente então consegue encontrar a mesma fração da medida. 1/4 de polegada, 6 milímetros, pente 2. Pente 2 é 1/4 de polegada, que se fosse na polegada real seria 6,35 milímetros, mas nós temos então a medida aproximada, 6 milímetros. Pente 1
1/8 de polegada. Que se fosse na polegada real seria 3,175. Mas nós temos então a medida em aproximada, 3 milímetros. Consequentemente, o pente meio, que ele é chamado de meio, a medida dele não é meia polegada. Então ele é só pente meio. Tanto que se a gente for pegar ele, ó, ele não tem os dois risquinhos e nem escrito o in aqui. Ele é só meio. Meio, medida do pente. Pente meio. Tá? Então ele não tem os dois risquinhos aqui. O pente meio, ele traz então quais informações? 1,16. 1,16 de polegada, que é igual à medida, nesse caso, para ser mais fácil, para mim não colocar a fração ainda maior aqui, ela é então 1,5 milímetros. E é essa informação que nós temos aqui. O pente 1,5, que ele então fica entre o pente 1 e 2, a medida é 3,16. Ó, pente 1,5. A medida é 3,16 de polegada, que é igual a 4,5 milímetros. Pente 3, ó, já é 3/8 de polegada, que seria 9,53, mas daí aproximadamente 10 milímetros. Vou marcar aqui, ó, seria 9,53 milímetros. Seria se fosse a medida da polegada real, mas então é colocada a medida aproximada. Pente 5, 5/8. Cinco oitavos seria 15,87 se fosse em medida polegada real, mas é colocada então a informação de milímetro aproximado. Pente 3/4, que no caso é o pente 6. Se fosse a medida real em polegadas, seria 19,05 milímetros, mas arredondando, 19 milímetros. O nosso pente 7 aparece a informação aqui de 7/8 de polegada. Se fosse a medida real, seria 22,22 milímetros, mas é colocado então a informação 22 milímetros. Então, basicamente,
as informações que nós temos nos pentes da UAU, da Babyliss, da GBS, né? Isso também vale para Kemei e várias outras marcas. As medidas, elas são baseadas então na polegada americana. Como então? A princípio, nós temos 8 pentes, então é 1 polegada, no caso do pente 1, né? É 1 polegada dividido em 8 partes, 3,175 em milímetros, arredondando 3 milímetros. Ah, mas por que dessas medidas do pente? Se você for pesquisar na internet, o crescimento do cabelo em um mês, ele é aproximadamente em torno de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Isso em um mês. Um mês, nós temos quantas semanas? Ele tem 4 semanas, certo? Então, se nós for ver aqui, ó, entre 1 centímetro e 1,5 centímetros, então, pegando mais ou menos uma média, tá? De 1 centímetro a 1,5 centímetros, se a gente for ver aqui, ó, o pente 4, nós temos 12,7 milímetros, ou arredondando 13 milímetros. A gente sabe que 13 milímetros é igual a 1,3 centímetros. Agora é só ligar as informações. Se em um mês nós temos 4 semanas, o cabelo cresce em torno de 1 a 1,5 centímetros, convertendo essas medidas aqui em centímetro. Então, o nosso pente 4, nós temos mais ou menos o crescimento equivalente a 1 mês de crescimento de cabelo. Como então nós temos um mês de crescimento e o mês tem 4 semanas, então no nosso pente 1 nós temos o crescimento de 1 semana. Por isso que quando você faz um degradê, em uma semana ele praticamente já desapareceu e ele já fica aparecendo bem o cabelo. Porque em uma semana você tem aproximadamente o crescimento do cabelo de uma semana. Beleza, gente? Espero que tenham gostado de toda essa explicação. Essa informação aqui é muito importante até para você saber de quanto em quanto tempo o teu cliente está cortando o cabelo. Se de repente ele não sabe essa informação de quanto tempo faz que ele cortou esse cabelo, só na passada da máquina, na lateral, o tanto que sobra de cabelo, vocês já vão conseguir também saber qual é essa frequência que o cliente de vocês está voltando então para a barbearia. Espero de coração que tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, peço aí que se inscrevam no canal, ativem o sininho para estar recebendo novos vídeos. E peço também que deixem aí o seu like. Quanto mais likes a gente conseguir nesse vídeo, mais pessoas podem estar se beneficiando aqui dessa informação. Beleza? Valeu!